boa tarde para você que está acompanhando a programação da TV Evangelizar em Maringá ou em uma das mais de 40 cidades da região. O Boletim Maringá em Pauta desta segunda-feira já está no ar. A terça-feira será quente, o dia já começa com as temperaturas acima dos 20 graus e ao longo do dia o calor aumenta, os termômetros passam dos 30. Veja a previsão do tempo para amanhã. Em Maringá, a mínima será de 22 e a máxima de 33 graus. Em Astorga, mínima de 21, máxima de 33. E em Lunardelli, mínima de 20 e máxima também de 33 graus. Oportunidades, estão abertas as inscrições para o seletivo 2024 da Paraná Previdência. Estão sendo ofertadas 17 vagas para contratação imediata para cargos de nível técnico e superior, além de vagas para cadastro de reserva. A taxa de inscrição para os cargos de nível médio custa R$ 90 e para os cargos de nível superior, R$ 130. As inscrições devem ser feitas pelo site do Instituto AOCP, onde o edital também está disponível. E agora um recado importante para os pais. O prazo para matrículas e rematrículas na rede estadual de ensino do Paraná encerra nesta sexta-feira, dia 29 de novembro. O processo é para novos estudantes e também para aqueles que fazem parte da rede, mas que ainda não tiveram a vaga confirmada. Todo o procedimento é realizado exclusivamente online por meio da área do aluno no site oficial da Secretaria Estadual de Educação. Famílias que enfrentarem dificuldades no acesso à internet ou no uso da plataforma podem procurar ajuda nas escolas estaduais ou nos núcleos regionais de educação. Em Cascavel, há 10 anos, um grupo se reúne ao redor do hospital para rezar o Terço Luminoso pelos enfermos. Um gesto de amor que leva esperança para os pacientes. O Terço Luminoso surgiu há mais de 10 anos com um grupo de crianças que rezavam em torno do hospital e que agora vários ministérios fazem parte dessa ação que tem como objetivo interceder pelos enfermos. A gente sabe que a oração é aquilo que vai chegar a eles, né? Porque a gente não tem nada que oferecer para eles. O que a gente pode confortar eles? Através da nossa oração. Que são várias partes, né, que configuram esse momento. A parte espiritual, principalmente a parte espiritual, e a oração é muito importante, tanto para os enfermos quanto para os familiares. Cada movimento religioso faz a sua parte, e essa decisão é tomada entre os grupos, dividindo a responsabilidade da direção para cada dia do terço. Responsabilidade que traz uma experiência diferente para os participantes. Cada terço luminoso, a gente vive uma emoção diferente. E só para quem participa realmente com devoção e fé sabe a emoção do que a gente sente na pele. A oração nos faz bem, a oração faz a gente ir de encontro à realidade daquelas pessoas que a gente nem conhece. E é só a oração que pode chegar até elas. À medida que a noite avança, os participantes se preparam para o ritual. As velas são acesas e a caminhada em direção ao hospital começa, trazendo uma atmosfera de reverência à Nossa Senhora, que lidera a procissão. Com amor divino, guarda os peregrinos, essa caminhada para além. O Terço Luminoso acontece toda segunda, terça-feira de cada mês e é aberto para toda a comunidade. Os participantes carregam consigo uma vela e um terço para complementar as orações. No jardim do hospital, as preces se elevam. As luzes das velas criam um espetáculo mágico, lembrando a todos que essa união vai além das orações e canções. É um verdadeiro ato de amor. É de poder passar para as pessoas esse amor de Jesus, de Maria, né? Nesse momento tão difícil deles, né? Salete é de Cantagalo, no centro-oeste do Paraná, e está em tratamento em Cascavel. Foi muito emocionante mesmo, gente. Foi uma coisa assim que eu não consigo explicar em palavras. Um ato de fé que, sem dúvida, toca os corações de muitos. Você já ouviu falar da impressão em 3D? É uma tecnologia que permite inúmeras possibilidades. Uma delas é o uso para a medicina veterinária. Quer ver um exemplo? Em Curitiba, um tucano do bico verde recebeu uma prótese feita a partir de uma impressão em 3D. Olha só que história incrível. Esse é o Léo, um simpático tucano do bico verde que vivia assim,
voando de casa em casa e recebendo o carinho e o cuidado dos moradores da região do Passaúna, em Curitiba. O Léo, ele foi um dos pássaros que mais chegou próximo da gente, assim, é como se ele quisesse pedir alguma coisa ou falar, e aí ele veio em todos os vizinhos, assim. Mas a gente nunca aprendeu, ele sempre ficava nas árvores, vinha pela janela, comia as frutas, ovos das janelas. Mas um dia o Léo apareceu com o bico inferior quebrado, e foi aí que a Amanda conseguiu salvar a vida dele. E a gente conseguiu capturar ele para auxiliar mesmo, daí peguei com uma toalha e colocamos, como já era noite, colocamos uma gaiola um pouco maior. O tucano foi encaminhado ao Centro de Apoio à Fauna Silvestre, o CAFES. O estado do animal levantou preocupações sobre a capacidade de sobrevivência e o trouxe às portas de uma decisão difícil. Chegando aqui, a gente constatou que ele estava mesmo com esse bico quebrado. E começamos a estudar as várias possibilidades, o que fazer com esse animal. Após consultas e avaliações iniciais, algumas instituições sugeriram que a eutanásia seria a melhor opção para o animal. No entanto, a equipe do CAFES recusou-se a desistir. A equipe decidiu explorar soluções tecnológicas e fazer o possível para devolver ao animal a chance de uma vida digna. O estagiário falou, eu tenho uma impressora 3D, podemos tentar. Nós vimos que tinha alguns trabalhos referentes a essas próteses, então nós realizamos a metodologia descrita na literatura e super funcionou. O procedimento durou aproximadamente 1 hora e pouco tempo depois, o Léo já começou a se alimentar com um novo bico. Uma vitória que emocionou toda a equipe. Antes da cirurgia, o animal perdia cerca de 50% do alimento ofertado. Mas com a prótese, ele rapidamente demonstrou adaptação, provando que o esforço foi recompensador. A gente comemorou, parecia um gol de um time de futebol quando a gente viu ele usando. Ficamos bastante emocionados. E ele se adaptou bem e está super bem até hoje. A história do Léo é apenas um exemplo de como a tecnologia 3D está transformando o cuidado com animais silvestres no Brasil. Em Pernambuco, por exemplo, uma jabuti vítima de queimadas também recebeu uma prótese para substituir as partes danificadas do casco. E para os cidadãos que se depararem com animais machucados, a orientação é clara: procure ajuda de centros especializados. Se você vê que está doente, com algum machucado, aí sim a gente fala que traz pra gente. Mas se o animal está bem, a gente indica que fica na natureza, que é o lugar dele. E a Amanda, que salvou a vida do Léo, já está contando os dias para poder reencontrar o tucano com o novo bico. Meus filhos estão sonhando em ver ele lá. A gente chamava ele de Chico, quando ele estava aqui. E quando eu contei que a gente ia poder ver ele sempre lá no zoológico, eles ficaram, assim, radiantes de felicidade. E com essa linda história, a gente encerra o boletim de hoje. Um ótimo início de semana para você. Até amanhã. Tchau, tchau.